Uma mega operação expõe a engrenagem oculta do Comando Vermelho. Vereador preso. Familiares de Marcinho VP na mira. Políticos, operadores e territórios dominados pela facção. E no meio de tudo isso surge uma pergunta que ultrapassa o Rio de Janeiro. O Brasil está diante apenas de uma organização criminosa ou de algo que o mundo já começa a tratar como terrorismo? Vem comigo abrir mais esse dossiê do crime. Na manhã de quarta-feira, 11 de março de 2026, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma grande ofensiva contra o crime organizado. O nome da operação, Contenção Red Legacy. A ação foi conduzida pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro e teve um objetivo claro: atingir o coração da estrutura nacional do Comando Vermelho. Segundo os investigadores, a facção não atua apenas como um grupo de traficantes locais. A investigação aponta que o Comando Vermelho possui cadeia de comando, divisão territorial, articulação entre estados e uma estrutura que, em alguns aspectos, se assemelha à de um cartel. Por isso, a operação buscou atingir 3 pilares considerados essenciais para o funcionamento da organização: a estrutura financeira, a estrutura operacional e as conexões institucionais que poderiam favorecer a facção. Hoje, a Polícia Civil deflagrou a Operação Contenção Red Legacy e a nossa investigação demonstrou de forma inédita e com provas robustas que o Comando Vermelho já funciona como um cartel, uma verdadeira organização terrorista. Temos que acabar de uma vez por todas com esse negacionismo que existe por parte de algumas autoridades e legisladores e encarar a realidade de frente. A investigação comprovou algo ainda mais grave. Parentes do líder do Comando Vermelho, o Marcinho VP, participam diretamente da articulação dessa engrenagem criminosa. A operação também desmascarou a interferência política dentro dos territórios dessa organização narcoterrorista. O vereador Salvino Oliveira, que já foi secretário municipal, negociava diretamente com o traficante Doca autorização para fazer campanha dentro da Gardenia Azul. Foi o próprio Doca quem autorizou a atuação política na referida comunidade. Em troca, o vereador negociava benefícios para o Comando Vermelho, como se fossem para a população. Um exemplo claro disso são os quiosques inaugurados na Gardenia Azul. As provas demonstram que não houve processo público transparente para definir os beneficiários. Foi o próprio Doca quem determinou que metade desses comércios fosse destinada a pessoas ligadas ao Complexo da Penha e à organização narcoterrorista Comando Vermelho. Também foram identificados casos gravíssimos de maus policiais militares, que foram presos na ação de hoje por vazamento de informações e até simulação de operações. As investigações também revelaram uma estrutura criminosa extremamente organizada, com cadeia de comando, divisão territorial e articulação entre facções de vários estados do país. Uma estrutura formada por um Conselho Nacional e conselhos regionais, transformando o Comando Vermelho em um verdadeiro cartel narcoterrorista. Também provamos uma aliança entre o Comando Vermelho e o PCC com a circulação de documentos internos e mandamentos dessa união criminosa. E no topo dessa estrutura continua o mesmo chefe, Marcinho VP, além do Doca, Pezão, Cardenal, entre outras lideranças presas em presídios federais e no Rio de Janeiro. Por isso, a Operação Contenção Red Legacy é tão importante e quebra paradigmas. Ela expõe com muitas provas como funciona essa organização narcoterrorista e é assim que ela deve ser reconhecida. Por isso, não acredite em narrativas antipolícia e sempre confie na Polícia Civil. Além da prisão do vereador do Rio Salvino Oliveira, a operação também resultou na prisão do capitão da Polícia Militar Reuel de Almeida Silva Fernandes, do 18º Batalhão da PM em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, e do cabo Leandro Oliveira Loyola, que estava cedido à Secretaria de Governo do Estado. Outros policiais presos são Tiago Monteiro Gomes Marcelino, Rodrigo Paiva Lopes, Tomás dos Santos Machado e o Major Hélio da Costa Silva, comandante da 13ª UPP do Batalhão da
Penha. Segundo a investigação, no dia 13 de março de 2025, o Major Hélio teria entrado em contato com Washington César Braga da Silva, conhecido como Grande, apontado como braço direito do traficante Edgar Alves de Andrade, o DOCA, um dos chefes do Comando Vermelho. De acordo com a polícia, o major teria solicitado entorpecentes para simular uma ocorrência policial, alegando pressão por metas de produtividade da Coordenação de Polícia Pacificadora, CPP. A investigação afirma que DOCA autorizou a entrega da droga e orientou que Grande buscasse 70 quilos de maconha que já estariam separados para esse fim, com um comparsa. Conversas extraídas de WhatsApp indicam ainda que a carga teria sido completada com outras remessas antigas. Em um dos diálogos, o apelido Deus é Fiel aparece como referência ao próprio DOCA, segundo os investigadores. O Major ligou e disse que se tem como fazer uma ocorrência para ele amanhã. CPP cobrou para ele. Tem sim. Tem uns quilos de mato. Pega lá com deu 70 quilos de maconha e articula e fala que é o mato que é para pressão. Já é. Eu separei também umas cargas velhas com o Isaac. Precisa só de um carro. Pega com um gadernal. Já é. Vou articular tudo. Vejo como e onde vai ser e passo para o senhor. A operação não encontrou Márcia Gama, esposa de Marcinho VP e mãe do rapper Oruan, e Leandro, sobrinho de Marcinho VP, que ainda se encontram foragidos. Segundo os investigadores, Márcia Gama teria atuado na intermediação de interesses da facção fora do sistema prisional. A suspeita é de que ela ajudaria a manter a circulação de informações entre integrantes da organização e operadores externos. Landerson atuaria como elo entre lideranças da facção, operadores nas comunidades dominadas pelo Comando Vermelho e atividades econômicas usadas para financiar o grupo. Oruan, mesmo foragido desde fevereiro de 2026, após a Justiça do Rio determinar uma nova ordem de prisão, se pronunciou em suas redes sociais ao saber do mandado de prisão de sua mãe. Triste ver eles fazendo política em cima da minha família. Minha mãe sofreu tanto, não merece isso. Para me atingir, estão atacando o meu bem mais precioso. O sistema é nojento. Só peço que não acreditem em todas essas mentiras sobre minha família. Nos últimos anos, autoridades dos Estados Unidos passaram a demonstrar preocupação com a expansão internacional de facções brasileiras, especialmente o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, o PCC, e discutem a possibilidade de classificar estas organizações criminosas como terroristas. Segundo autoridades americanas, essa classificação permitiria ampliar sanções financeiras, bloqueio de ativos e mecanismos internacionais de combate às facções. Também foi mencionado que essas organizações poderiam ter presença ou conexões em diversos estados americanos. O tema foi discutido em conversas diplomáticas entre o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. No Brasil, o terrorismo é definido pela Lei 13.260 de 2016. A legislação estabelece que atos terroristas são crimes cometidos com o objetivo de provocar terror social ou generalizado, colocando pessoas ou patrimônio em risco. Mas a lei também estabelece algo importante. Esses atos precisam estar ligados a motivações específicas, como xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Traduzindo de forma simples, para o direito brasileiro, não basta uma organização ser violenta, armada ou dominar territórios. Em regra, é necessário que exista uma motivação ideológica ou discriminatória enquadrada na lei. Por esse motivo, até hoje, facções como o PCC e o Comando Vermelho são tratadas juridicamente como organizações criminosas e não como grupos terroristas. Você concorda ou não em classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo Dossiê do Crime.